noite a todos. Sou Gabriel, vim aqui fazer uma reflexão com vocês sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de não separeis o que Deus uniu. Vou fazer uma leitura por tópicos e aí a gente vai fazendo umas reflexões conjuntas, né, sobre a mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Esqueci meu óculos, vou apertar um pouco o olho aqui. Não separeis o que Deus uniu. A indissolubilidade do casamento e o divórcio. A indissolubilidade do casamento. Os fariseus também vieram a Jesus para tentá-lo. Eles disseram: é permitido que um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele lhes respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o início, ou criou a mulher e o homem, e disse: por este modo o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Assim eles não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus uniu. Mas por que razão, disseram eles, Moisés ordenou que entregue à mulher uma carta de separação e que a repudie? Jesus lhe disse: é devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas isso não aconteceu desde o início. Eu também vos declaro que todo aquele que repudiar a sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, cometerá também adultério. E aquele que se casar com aquela que um outro repudiou, também cometerá adultério. Mateus 19:3, versículo 3 a 9. Aí vem: nada é imutável, a não ser o que vem de Deus. Toda obra que os homens está sujeita a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e todos os países. As leis humanas transformam-se de acordo com o tempo, com os lugares e com o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para permitir a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas, que não há um todo o mundo, até mesmo na cristandade. Dois países que eles sejam rigorosamente as mesmas, e não há de sequer em que essas condições não tenham sofrido mudanças impostas pelo tempo. O resultado disso é que, pela lei civil, o que é legítimo num país e numa época é adultério no outro e em outro tempo. Isto em razão de ter a lei civil por objetivo regular os interesses das famílias e da sociedade. E esses interesses variam de acordo com os costumes e necessidades locais. Assim, por exemplo, em certos países apenas o casamento religioso é legítimo. Em outros é preciso acrescentar o casamento civil. Em outros, enfim, o casamento civil é o bastante. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos, e que fosse dois ao invés de um a amá-los.
a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições normais do casamento, a lei do amor sempre foi levada em conta de maneira nenhuma. O que se leva em conta não é a afeição de dois seres que se atraem mutuamente. Eis porque, na maioria das vezes, esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da ambição. Em resumo, a satisfação de todos os interesses materiais. Se tudo corre bem, segundo esses interesses, diz que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão abarrotadas, diz que os esposos estão bens, e que por isso o casamento devem ser bem felizes. Contudo, nem a lei civil, nem tampouco os compromissos que ela determina pode suprir a lei do amor. Se esta lei não presidir a união, isso resultará que muitas vezes o que se uniu à força se separe por si mesmo, e que o juramento que se pronuncia aos pés de um altar se torna uma falsidade. Se é dito como uma fórmula banal, então surgem as uniões infelizes que acabam por se tornar criminosas. Infelicidade dupla, que seria evitada nas condições do casamento. Não se esqueça da única lei que forma legítimo aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus diz, será somente uma só carne, e quando Jesus disse, não separareis o que Deus uniu, isso deva ser entendido segundo a lei de Deus, que se não altera jamais, e não se conforme à lei variável dos homens. Bom, a sociedade, ela evolui de acordo com a história. A Bíblia foi escrita, né, há mais de 2000 anos, mas o que se retrata nessas questões em que o Evangelho segundo o Espiritismo pretende colocar, é que a felicidade de uma união, de um casal, ela está restrita, ela precisa de uma formalidade, precisa de um documento. Pela lei civil, sim, em alguns países. Em alguns países, não, apenas casamento religioso. Mas isso é suficiente para que um casamento seja efetivo, se não tiver a afetividade entre o casal. É justamente isso que se coloca a lei divina. A lei divina, ela diz que o casamento, a união de seres, ela está ligada na afeição, na afetividade, no sentimento, no respeito, no tratamento de consideração de ser humano para ser humano. Estão unidos com os interesses. Quais os interesses? Vamos alcançar a felicidade. A felicidade é algo que a gente não consegue visualizar. Para algumas, a felicidade é ter uma casa e ter um carro, né? Como o próprio Evangelho disse. E aí, se não acontece o carro, não acontece a casa, já começam as contradições. Se eu não estou bem no emprego e não tenho os recursos necessários para a suposta felicidade, que seria a felicidade material, é lógico. A união de Deus é para progredir na vida, mas não é só a progressão material. Quantas pessoas não têm recursos abastados, estão casando com endereço? Antigamente, inclusive, o casamento era acertado pelos pais, né, para unir fazenda, para unir fortunas, né, ou para interesses de famílias, né? Não havia nem certa afetividade, né? Ou seja, não havia nenhum conhecimento entre os seres. A sociedade foi evoluindo, se permite, né, que as pessoas se conheçam
através do namoro, através de um noivado, e assim consumado um casamento na lei civil. E na lei e no religioso também. Mas aí eu digo, né? Isso aí é garantia da aplicação da lei divina? Nós estamos vendo que há muito mais separações, casamentos momentâneos, ou mesmo casamentos duradouros, né? Que se acaba o que há de mais precioso que devemos unir, o amor. Por que se baseia o amor? Não é aquele sentimento louco só de paixão, de atração física, né? de química. Não, ela gera uma coisa assim, que para muitas vezes as pessoas vão achar, acho que eu não estou amando, ou eu acho que eu estou amando, ou estou iludido que estou amando. Né? Ah, mas eu quero ficar com ele porque ele me trata bem, ele tem um carro legal. Né? Ou, né, porque ela me faz um carinho, que ela também tem posses. Ou não, ou ela também está dividindo os mesmos sofrimentos comigo. Então, a lei do amor é compartilhamento de vida. Ela transcende as questões materiais. Ela transcende, né? Ela passa, primeiramente, na reforma íntima dos dois. Nós não estamos aqui para a reforma íntima. Nós não estamos aqui, a gente não assinou um contratinho lá em cima. Esse contratinho que assinou lá em cima, antes da gente vir, a gente está lá no roteirinho dizendo, olha, você vai se encontrar com tal pessoa, vai ficar com tal pessoa por X tempo. Esses tempos, muitas vezes, é para resgatar algumas coisas, né? Ou não, ou para construir junto alguma coisa. Esse é o propósito, né? E aí se fala, né, justamente isso. O casamento é de almas. O casamento é o resgate daquilo que a gente tem que se aprimorar. E para a gente se aprimorar, a gente não pode se pegar em defeitos, né? Se a gente tem com a pessoa que a gente está, né, se relacionando, priorizar, fazer joguinho de 7 erros, né? Ah, hoje ele fez isso, hoje aquele fez isso, ah, hoje, amanhã, ontem ele não piscou para mim na hora que acordou, né? Ontem, cada um foi dormir enfesado com o outro, porque discutiu porque a batata estava engordurada naquele ponto. Isso é um casamento? Não. Sim, um casamento, um relacionamento com alguém. Não precisa ser casamento, gente. A união de almas, né? Ela tem o casamento religioso que se diz, ele está na lei de Deus, ele está na espiritualidade. Ela está na convergência de sentimentos puros que você vai se aprimorar. Lógico que todos têm defeitos. E muitas vezes, não é só as afinidades que a gente aproxima de um do outro do relacionamento, mas também a reforma nossa, de curar os nossos próprios erros, os nossos próprios defeitos. Essa união é justamente para isso. É duas somas para se tornar um. Se tornar um, nós não estamos aqui para evoluir, né? E aí, essa evolução muitas vezes exige o desprendimento material. É o que o Evangelho diz. Por que muitos casamentos não dão certo? Os conflitos começam primeiro. Primeiro é meu bem, depois é meus bens, né? Então, é assim esse é um chavão que tem, né, no direito, no advogado, né? Você vai lá no escritório de advocacia de família, primeiro é o bem, agora eu quero meus bens. Né? Porque aquele bem que ele estava dando não era o meu bem, era um bem de bens. E aí, por que não dá certo? Porque ele se apoia nos vícios morais. Quais são os vícios morais? Que acontece que fazem um relacionamento: vaidade, orgulho, o desrespeito,
Né? Inveja. Sim, tem inveja de casal, que tem um que não pode deixar o outro. Não, ele não pode se dar bem na vida, porque vai ser melhor do que eu. Quantas muitas vezes pessoas prendidas nos vícios morais, né, falam, não, ao invés de falar, não, olha que legal, a minha companheira está indo para realizar o sonho de vida dela. Que sonho de vida? Não, ela gostaria de fazer um curso de corte e costura, gostaria de ser uma arquiteta, gostaria de montar um restaurante, ou sei lá, ou seja, cultivar uma horta numa chacrinha, ou seja, nós, enquanto seres em evolução, se a gente ama, a gente apoia, se a gente ama, a gente compartilha, né? Se a gente ama, a gente trabalha para fazer que as pessoas evoluem. Esse é o nosso objetivo. Nós vamos para cá para evoluir, para resgatar. Se você fica, né, na base do conflito, e é justamente isso, né, que para não se tornar, né, as sociedades foram evoluindo, estipular o casamento civil, né, para ali ter uma resposta para a sociedade. E muitas vezes, quando as pessoas casam para cumprir essas regras do civil, para viver em sociedade, podem não estarem unidos pela lei do amor. Estão presas às questões materiais. É óbvio que isso, né, se você vai trabalhar com diferenças, né, se eu vou ali, vamos só nos unir para montar uma empresa. Isso acontece com sócio também na empresa. Casamento é uma sociedade? Não. Sociedade é para você montar negócio. Casamento, né? Eu vou falar, casamento ou união? Quantas pessoas que casaram, viveram muito tempo, aí se separaram, divorciaram, conheceram outras pessoas, se uniram e ficaram muitos outros tempos sem a necessidade do vínculo legal, do vínculo da lei. Então, não é um papel que segura, não é um costume, é a questão do que há de melhor que vocês dois, né, o casal. E aí a grande questão, né? Qual é a condição para as pessoas amarem? É elas trabalharem a sua evolução. Eu vou junto com a pessoa que está comigo, acabar com preconceitos, ser tolerante, fazer a minha reforma íntima, construir em comum. Casamento ou qualquer relacionamento não é eu, é nós. É conjugar nós. Nós iremos fazer. Nós poderemos fazer. Mas também não pode ser submissão. Um falar, não, eu vou, dessa vez eu abro mão. Eu abro mão para isso, eu abro mão para aquilo. Não deve ser a imposição de uma vontade sobre o outro. A relação da lei do amor, ela é equilíbrio, é a busca do equilíbrio. Né? E aí, tem uma questão que muitas vezes alguns psicólogos aconselham em terapia de casais, você nunca vai dormir um casal rosnando um para o outro. Nunca deixa pendente algo que ficou mal resolvido. E aí, gente, quando a gente vem numa casa, a gente não vem em busca de harmonização, a gente não vem em busca da harmonia do espírito com o material. Um casal, um relacionamento é a harmonização dos dois em comum, nós. Né? E aí, o que facilita isso que a lei do amor facilita? Que já são, esses dois se tornam muito mais fortes. Porque cada um
vai poder auxiliar o outro, né? Não como obrigação, hein, gente? As coisas não são obrigações. As coisas têm que fluir como fluem as energias positivas. O relacionamento tem que fluir em energias positivas. Deu alguma coisa errada? Vamos buscar o equilíbrio. Vamos aí dar um passo conjunto, vamos energizar, vamos buscar. Porque aí, né, esse equilíbrio, ela vai permitir que esses seres caminhem pela luz. A gente não quer luz, a gente tem que caminhar pela luz. E é justamente isso, né, que a busca ela tem que ser muito bem compartilhada, né? E a questão do amor, gente, amor não tem preço, amor é doação. É doação, né? E a doação é o gesto de que você sai de você para não voltar mais. Porque senão é empréstimo. Senão é aplicação na cadeia de poupança pensando quanto que o juro que vai render. Né? Ou no tesouro direto, ou na renda básica, como que é? Renda fixa, né? Renda básica. Mas é empréstimo. Então, se o amor é a significância da existência, por que a significância da existência? É divino, é de Deus. A lei do amor é a lei máxima de Deus. Né? Quais são os mandamentos, né, que são pregados nas casas? Amor e caridade. Duas doações, né? E doação, sai de você, vai, não tem mais destino, né? Não volta mais não. Você é feito com aquela energia, com aquela doação, e isso tem que ser a relação no dia a dia. É lógico que muitas vezes, com as nossas imperfeições materiais, o nosso peso enquanto existência terrena, né? Os nossos vícios que precisam ser, a gente comete. Com quem que a gente vai cometer os maiores erros? Né? Que muitas vezes vai conflitar com quem está do nosso lado. Mas isso é para ficar fustigando o sofrimento? Não, porque casamento não é sofrimento, relação nenhuma é sofrimento. A nossa vida não é sofrimento. Mas a dor, as contradições, os conflitos, eles servem para que você observe, que você se olhe para a pessoa que está do seu lado e olhe para si mesmo. E olhe para si mesmo. O que estou fazendo para essa pessoa, o que ela está fazendo para mim. Vamos consertar isso, vamos fazer, vamos elevar. Porque a coisa, quando não se torna insustentável, o que acontece? É o que está acontecendo na maioria das vezes, né? O divórcio. E às vezes, o divórcio possa ser um remédio, porque é realmente um estágio, não houve amor, não houve conexão, foi pelos interesses materiais, foi preso nos vícios, né? E aí que as pessoas acabam, né, aumentando o conflito, né? Principalmente a gente tem visto aí uma escalada, né, de casais, né, com violência doméstica, né? Por que isso? Porque pensam no eu, não se tornam intolerantes, partem para o ódio, partem para o conflito, para o preconceito. Sendo que a gente tem que fazer o contrário. A civilização tem que deixar de ser selvagem, bárbaros, né? Nós não estamos aqui para aprimorar? Será então supérflua e desnecessária a lei civil e deveríamos voltar aos casamentos segundo a natureza? Certamente que não. A lei civil tem como objetivo reger as
relações da sociedade e interesses da família de acordo com as exigências da civilização. E até porque ela é útil e necessária, porém variável, devendo ser previdente, porque o homem civilizado não pode mais viver como selvagem. Levando em conta tudo isso, nada, absolutamente nada, se contrapõe para que ela seja a decorrência e a confirmação da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos humanos e não da lei civil. Esses preconceitos, ainda muitos ativos, já perderam a sua força junto aos povos esclarecidos. Eles desaparecerão totalmente com o progresso moral, que abrirá definitivamente os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas, visando apenas interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral, unirem-se um ao outro, dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade, e ainda se a perspectiva de uma aliança indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. É justamente isso. Vamos manter um casamento mantido em vícios, mantido em preconceitos? O divórcio, né, ele vem justamente para o que a lei civil, né, não permite, para que se persista. Porque a lei de divórcio no Brasil, por exemplo, ela veio em 1977, antes tinha o desquite. Né? E o que acontecia naquela época? Naquela época, anterior, a mulher que era separada era discriminada, e ainda hoje. E o homem também é discriminado. Né? Porque perante a sociedade, ele foi incapaz de constituir uma família. Né? Mas só que antes, e ainda hoje, o preconceito se predomina pela mulher. Mas por que o casamento não deu certo? O que ela fez? Né? Mulher separada, mulher divorciada, né? Se trata assim já como, né? Como culpada, como, né? Uma pessoa, né? De índole duvidosa. Nós ainda temos apego. Né? E quando não tinha lei de divórcio, era pior ainda. Porque a mulher era tida. Minha mãe teve esse problema. Meu pai se separou da minha mãe 2 anos depois de casado. 2 não, 3 anos. Eu estava com nós 3. Minha mãe não conseguia emprego, não conseguia estudar, não conseguia fazer nada. E o preconceito na família. Aquela mulher não presta, a mulher é separada. Mas quem separou dela? Meu pai. Meu pai foi constituir outra família. A mulher que ele constituiu outra família também não era vista. Aquilo era concubina, é amante. Né? A minha mãe passou todo esse período, né, discriminada, óbvio. E o problema que ela tinha é que isso foi agravando. Como acontece em muitos casos, em muitos casamentos que estão em conflito, que as pessoas entram em depressão, entram em sintomas de saúde mental, porque não é fácil para as pessoas que estão em conflito num relacionamento superar preconceitos, superar aqueles conflitos em si. E muitos se abalam, né, e entram em crise da saúde mental. Só que isso lá na década de 60,
não sabia que existia depressão. Né? Mas aí hoje, quando há separação, há depressão. Qual é o tratamento? O que é a depressão? É um abalo da saúde material, mental. Por que acontece isso? Porque não há equilíbrio. A lei permite que separe, que divorcie. Isso pode resolver? Pode dar uma certa liberdade para a pessoa reconstituir a vida. Mas são todos que conseguem superar os seus conflitos. Muitos, né? Relacionamento e conflito, que ocorre a violência doméstica, que está em alta, que está em agressões assim, infindáveis, com muitos assassinatos. Por quê? Porque não há, né, aquele espaço de desenvolver o amor segundo os princípios da lei divina, que é a doação, o respeito, o equilíbrio, a doação, o compartilhamento, a tolerância. Tem gente que acorda de manhã, bom dia, amor. Bom dia por quê? Bom dia só para você, né? Eu já, né? Não. Gente, a gente tem que buscar a luz, o equilíbrio, a reforma. Eu fiz. Uma das coisas que a gente precisa derrubar é a vaidade e o orgulho. O orgulho é destrutivo, se fecha, dizendo que você pensa que você é maior e não é. A gente não somos maiores, uma relação é iguais, é equilíbrio, é o respeito. Se eu tenho defeitos, lógico que tem defeitos. A gente vem com um caminhão de defeitos e a cabine do motorista só que tem um pouquinho de qualidade. O resto, a carroceria está cheia de defeitos e a cabine está com qualidade. O que é para a gente fazer? Aprimorar a qualidade para corrigir os defeitos. E para isso, é muito importante estar em sintonia. Não é muito gostoso? Você vai lá, você pode fazer isso, por que você não faz isso? Você quer fazer isso? Você vai se dar bem nisso? Vai lá, tenta fazer. Essa pessoa vai, ela se realiza, consegui comprar não sei o que, conseguir fazer um curso, né, que vai me evoluir, conseguir ir lá naquele lugar e fazer uma doação, conseguir. Ou seja, quando você permite que todos estão do nosso lado possam subir, independente se o degrau está acima de você, não se preocupar com isso. Que nem balão de festa, né? Se a gente enche, todos estão bem enchidinhos, né? Vamos subirem juntos. Para subir junto, o que precisa? Precisa estar leve, né? Não precisa. Antes você tem que ir lá encher, amarrar a boquinha, dar uma mãozinha e vai subindo. Não é assim? Então, não é só um bom dia também, uma boa tarde, uma boa noite, mas também desculpa. O perdão, gente. O perdão não arranca a alma de ninguém, pelo contrário, ela limpa. Mas não adianta você falar, eu fiz errado, perdão, bem, eu não fiz isso e tal. O perdão não é só pedir o perdão e se arrepender. O perdão é você, muitas vezes, né, restituir aquilo que você prejudicou. É justamente isso. Se eu cometi uma falha,
Eu quebrei o prato preferido da casa. Ah, desculpe, perdão, quebrei o prato. Não, eu vou lá, vou tentar colocar o prato ou substituir aquele prato, colar. Vai ficar a mesma coisa? Não. Mas o ato de eu restituir e de resignar para fazer, consertar, isso é fundamental. E para isso a gente não pode ter orgulho, a gente não pode ter vaidade, a gente não pode estar no individual. Casal não é individual, gente. Família não é individual. O que a gente assiste é irmão brigando, antes de brigar pela herança, né? Está brigando pelo controle remoto quando é pequeno, né? Não é isso? Ah, eu quero assistir esse filme, você não. Ah, eu quero brigar isso. E aí, a gente precisa ir ao encontro. A gente precisa ir ao encontro um do outro. E não é só um encontro de coração. Encontro de coração é fácil. Está batendo ali, sentindo o coração. Mas o encontro de corpos, você vai sentir a energia do outro, vai sentir a vibração do outro? Vai. Mas o encontro de almas, isso é mais difícil. Está em outro plano, está em outro universo, em outra dimensão. É fácil? Não. Não que o dia a dia nos coloca, né? O dia a dia, a vida cotidiana, tem tantas coisas, e que dura pouco, né? Passa rápido, tem problemas pra caramba e tem pouco tempo para resolver. E a gente acaba se consumindo para resolver ou se perder nos problemas do dia a dia, que acabamos de não alimentar o amor. Amor precisa ser alimentado. Não precisa? Você não precisa de alimento para o corpo? Você não precisa de alimento para o espírito? O amor também. Exercitar a doação, exercitar a elevação, exercitar a reforma íntima, exercitar o encontro, a conexão. Vocês lembram quando começou a rede de internet, que era aquele barulho para cair a internet? É isso, gente. Hoje já está mais fácil, né? Embora tem fibra de vidro, né? Conecta aí a 700 mega e tal, 700 giga, não é mega, 700 giga, né? Só que ainda cai a conexão, né? É justamente isso que a gente precisa fazer. A conexão espiritual, a conexão do amor, do sentimento, da plena recuperação, plena reforma, permanente, o exercício permanente, incansável. Tem hora que você fala, putz, eu não estou a fim de fazer isso. Eu bateu uma preguicinha, né? Assim? Não vou fazer isso. Né? E a questão, gente, muito primordial no relacionamento, não deixar existir mágoas. Trabalhar para que não se tenha mágoas, que não se tenha perguntas sem resposta, não se tenha nada mal resolvido. E isso é permanente. Não pode passar algo de uma noite para o outro dia. Por isso que fala, não deve se dormir, né? Brigado. Mas aí não é brigado com ele, é a gente brigado com a gente também, né?
Se a gente está dormindo brigado, você está dormindo brigado com a sua companheira. Você está dormindo brigado que você brigou com você mesmo. Né? Você já pensou nisso? Né? Existe uma palavra ela é pequena, mas ela é muito forte e que faz tem um significado muito importante no casal, na vida de todos, que se chama orgulho. Então, muitas vezes, a mulher ou o homem, por orgulho, deixam as mágoas, né? Não fazem as pazes, não conversam. Eu vou me rebaixar? Não, para quê? Isso é orgulho. Então, é uma palavrinha pequena, mas que ela tem um sentido muito forte. É um dos defeitos morais, né? Um dos vícios morais, né? Que tem uma capacidade destrutiva muito grande. Aliás, todos os vícios morais, né? Orgulho, vaidade, né? Cobiça, né? Ganância, ou seja, são vícios materiais. A gente já percebeu que não são vícios espirituais, são vícios materiais. É o eu, é o meu ter, é o meu ser, é o meu individual, é eu estar acima, eu ser mais valorizado. Não é eu ser mais valorizado do que o outro. A gente tem que se valorizar, sim, mas no equilíbrio, na conexão, na doação, na reforma, e não na diferença, no erro. Ah, errei. Vamos. Para você ir para um lugar, você aprender a andar, quantas vezes você não caiu para engatinhar, quantas vezes você não caiu, né? Nos primeiros passos. Cometemos mais erros, nós temos que ser persistente em evoluir, em doar, em conectar. Nós temos que ter uma internet espiritual muito mais, né? Muito mais que qualquer provedor pode fazer. Mas é isso, gente. Não é só com a gente, é com a coletividade. É onde você vai, todo o ambiente que você frequentar. Eu vou no trabalho, eu não vou me prender às questões de conflitos e não vou levar isso para casa, nem vou trazer de casa aquelas vibrações. Se a gente quer uma evolução, o fato do casal, da lei do amor, é justamente isso. Você começa a exercitar o que tem de melhor purificado no ser. Amor e caridade, é justamente isso. A elevação do espírito. E isso é importante, não só na relação, a gente vê que a gente é colocado à prova toda hora, né? A toda hora, a todo momento, a todo instante. Nós somos testados, né? Nós não estamos aqui em provações. Que provação maior num relacionamento que um casal? Então, a gente estão juntos porque nós fizemos um contratinho lá em cima. Vocês vão ficar juntos por um certo tempo. Vocês vão lá se... O que vocês vão fazer lá? Não, tem um livre-arbítrio, né? Tem um livre-arbítrio, vocês vão lá fazer o que você quiser. Né? Você pode mudar os contratos que vocês fizeram. Tem o livre-arbítrio. Tem. Você pode decidir o que você vai fazer.
Mas se você não fizer a reforma íntima, e se você não procurar evoluir, vai voltar de novo? Vai. Vai voltar no livrinho? Vai. Mas aí você tem a oportunidade, né? Casal, família, vai fazer a família, continuidade da família. Mesmo aquelas famílias, né? Família não quer dizer que é a questão que tem que se reproduzir. Né? A finalidade da nossa existência é nós aprimorarmos para um mundo melhor, superar, evoluir, irmos para a luz. Temos provações? Temos. Mas a provação fica mais fácil de resolver quando é feita a dois em equilíbrio, não é? Se dois estão ali cozinhando um feijãozinho bem temperado a dois, esse feijão vai sair muito mais gostoso, não vai sair não? Fazer um arrozinho lá com brócolis, com açafrão, uns tomatinhos, né? Assim, bem vegetariano, vai sair melhor quando um vai lá, ajuda a cortar o tomatinho, outro lá vai lá, coloca, quanto você vai colocar de azeite? Isso é em todos os atos. Né? Esqueceu lá. E essa cumplicidade, aí está, né? O amor leva a ter o exercício da cumplicidade, da doação, da gratidão, do compartilhamento, que são ferramentas para a evolução, são ferramentas para energizar para a luz. E as realizações não são realizações materiais. Os materiais vêm em consequência, viu? Porque você começando a realizar, você tem a sua saúde material mais fortalecida, saúde espiritual mais elevada, e uma coisa puxa a outra. Fica mais fácil dividir e superar as provações. É nesse sentido que quem aqui já foi dormir brigado? Quem aqui que já foi dormir rosnando? Fica dias, né? Tá bom? Não tá não. O que adianta isso? O que a gente deixa de ganhar, gente? O que a gente deixa de ganhar nesse período? Com o tempo passando, alimentando mágoa. Gente, tinha um cartunista que ele tinha uma charge. Eu não lembro se era o Laerte ou um desses cartunistas antigos. Eles faziam um desenho, né? Que davam uma colherzinha para alimentar a mágoa. Todo dia dava uma colherzinha. Aí a mágoa ia crescendo, ia virando uma bolha, né? É isso que a gente faz quando a gente não trabalha para restabelecer o equilíbrio. Né? A mágoa vai aumentando. Aí você vai vendo cada vez, em vez de ser joguinho de 7 erros, passa a ser joguinho de 10 erros, 20 erros, e aí eu sou melhor, eu sou menor, eu me sinto menor, eu me sinto maior, vai fazendo a balança, agora eu sou bom, agora ele fez sentido não. Não é essa disputa, gente, não é isso que a gente, né? Não é essa disputa, quem é o melhor, quem que vai sair na frente, né? Todos vão desencarnar, todos vão partir, todos vão ter lá o balancinho
do que fez, o que não fez, o que vai precisar resgatar. A gente perde, né? Por teimoso, a gente é teimoso, né? Perde tempo, né? Ali eu vou, não, eu tenho que ser isso, eu estou certo, né? Orgulho. Beleza. Assim que ela sair, você vê. Tá. Então, e a gente fica pensando, né? Será que eu faço isso? Será que eu faço o meu exame de consciência, balanço todo dia no final da noite? Balanço de casal, isso aí já é mais difícil ainda. Dos atos do dia a dia. Vamos passar aí, ó. Metas atingidas, conflitos não resolvidos, né? O que nós vamos fazer, né? Não fazemos esse balanço, não. Poucas vezes. Porque está cansado. Algum de vocês já deve ter ouvido falar do princípio da alteridade, que é se colocar no lugar do outro diante de determinada situação. Quantos de nós temos esse desprendimento de se colocar no lugar do outro, de procurar entender por que aquela pessoa está tendo aquela atitude naquele momento, o que essa pessoa deve estar sofrendo, o que essa pessoa deve estar em conflito? Nós não fazemos isso conosco, muitas vezes pior do que quem está conosco num relacionamento. Os de fora, então, a gente nem se preocupa. Né? Solidariedade e alteridade. E isso, muitas vezes, o exercício da alteridade, em procurar pensar antes de qualquer reação. Eu tinha um tio avô meu que falava, ó, você tem, quantos olhos você tem? Quantos ouvidos você tem? Quantas bocas você tem? Eu tenho 2 olhos, 2 bocas, uma boca e 2 ouvidos. Isso quer dizer que, em tese, é para você ouvir mais, olhar mais, ler mais, sentir mais, e aí, a partir daí, você falar. Nós não raciocinamos muitas vezes. E num relacionamento, muitas vezes, a gente se prendendo pelas provações do dia a dia, pelas diferenças do dia a dia, pelas necessidades do dia a dia, essa falta de sintonia, e muitas vezes, talvez, mais se apoiando em vícios morais, e não praticando a alteridade, e não aplicando a solidariedade, não se procurar resolver isso. Mas o que está passando aquela pessoa? O que nós dois podemos fazer juntos para poder resolver? Isso se torna mais fácil. E é justamente isso. Porque não, a primeira questão do conflito vai um para lá, outro para cá, e aí vai alimentando o conflito, vai alimentando a mágoa, a vaidade vai crescendo, o orgulho vai crescendo, a teimosia vai imperando, e aí vai subindo o tom, subindo o grau de violência. A violência não é só a violência física, a violência do olhar, a violência dos gestos. Né? E aí nós vamos criando condições de que nada garanta essa relação. Quantos nós exercitamos de fazer alteridade? Quantos de nós já passamos no dia a dia? Opa, o que aquela pessoa está passando? Por que ela tomou aquela atitude? O que existe na vida dela que
traz um histórico dela, porque ninguém se torna, né, ranzinza, né, ou assim, conflitante, do dia para a noite. Há um acúmulo de ocorrências, de fatos, que vão alimentando. E no casamento isso vai acontecendo, vai sendo alimentado. O que é para ser alimentado de boas energias, muitas vezes não é. As pessoas primam, olham, não o que está atrás do que a pessoa está acontecendo. Elas olham, mas enxergam aquilo que está mais fácil para ela se defender, se fazer valer como pessoa individual. Ah, eu não vou me rebaixar. Ah, eu não vou. E aí, o que o Evangelho coloca? O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. O divórcio não contraria a lei de Deus, uma vez que apenas corrige o que os homens fizeram e se aplica apenas aos casos que lhe foi desconsiderada a lei divina. Se fosse contrária essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dentre seus chefes que, por sua própria autoridade, em nome da religião, impuseram o divórcio em muito mais de uma ocasião. E a dupla seria prevaricação, porque, nesses casos, foi unicamente com vista aos interesses temporais e não para a satisfação da lei do amor. Porém, nem mesmo Jesus consagrou o encerramento do fim do casamento, absoluta do casamento. Ele que foi devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Isso significa que desde os tempos de Moisés, quando a afeição mútua não fosse o único motivo do casamento, a separação poderia se tornar necessária. Mas acrescenta, isso não foi assim desde o princípio. Ou seja, que no início da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e que viviam segundo a lei do amor de Deus, as uniões fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade ou a ambição não davam motivo ao repúdio. Jesus vai mais longe e especifica o caso que o repúdio pode ocorrer, adultério. Todavia sabemos que o adultério não existe onde reina afeição mútua e sincera. Jesus proíbe. Jesus proíbe. É bem verdade a todo homem poder casar-se com a mulher repudiada, mas é preciso considerar os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a morte para a mulher adúltera pelo apedrejamento. Querendo abolir um costume bárbaro, como esse, seria preciso, naturalmente, uma pena que o substituísse. Jesus a encontra na proibição do casamento com a adúltera, considerando o desonroso. Era de outra, qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas como todas as leis dessa natureza, deveria sofrer a prova do tempo. Só vou concluir. Então é justamente isso, gente. A lei de divórcio, ela vem para confirmar uma lei civil, uma lei humana, que ela vem para confirmar justamente aquilo que não ocorreu. O casamento pela lei divina, pela lei do amor. Se não há amor,
né? Obviamente, não há razão de sustentar uma relação. Até para que isso não vai evoluir nenhum dos dois, pelo contrário, vai aprofundar as crises, os conflitos. Principalmente quando há outros envolvidos. Não são filhos que seguram e salvam o casamento. Vai ser a sintonia dos dois. É a busca da evolução do espírito e da reforma íntima. Bem, gente, eu trouxe essa, a partir do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, uma reflexão, né, para nós mesmos, enquanto pessoas que buscamos vencer os vícios morais, construir algo no caminho da luz, se convivendo a base dos dois, mas aí precisa doação. Sem doação não há. Sem amor e caridade não há solução. E os dois estão resumindo o seguinte: sem doação não tem evolução. E doação é você respirar, tirar de si e colocar no mundo, sem pensar em aplicação, que aí é empréstimo, aí não é doação. Tá bom, pessoal? Obrigado pela acolhida. Tá?